Boa tarde, bem-vindo ao meu canal. Não tenho intenção de ser youtuber, só gostaria de compartilhar algumas histórias da minha vida. Como eu andei pesquisando, hoje as pessoas não leem muito e o mais comum são os vídeos como meio de entretenimento e informação, e eu queria compartilhar histórias minhas. Como foi a minha história de vida, de onde eu vim, como começou, vou falar das experiências e vou compartilhar situações do dia a dia. Meu nome é Luiz Riso, eu nasci em Santo Anastácio, interior de São Paulo, em 1983. Minha família mudou para Campinas, fui criado em Hortolândia e vivi minha infância lá. O primeiro tema que eu quero tratar com vocês é a criança gay. Né? Eu fui uma criança gay e a realidade de uma criança gay é muito diferente. Eu fui criado numa família religiosa, uma família evangélica, e sempre formado para ser uma criança hétero, né? A minha família tinha essa concepção de realidade de que as crianças, menino é menino e menina é menina. Então foi uma infância muito bacana, muito interessante. Meus pais, pessoas sempre muito respeitoso, muito compreensível, muito amoroso, muito receptivo. E só que eu sempre fui diferente, né? Ser diferente também é normal. Então a infância foi dentro de casa, minha mãe sempre cuidou muito, zelou muito, até porque acho que já havia um certo receio de como seria o comportamento dos outros meninos relacionados a mim na rua, né? Então a gente ficava mais dentro de casa, minha mãe jogava bolinha de gude, aprendi atividades domésticas, aprendi a cuidar da casa, e isso tudo foi muito agregador para o meu futuro. Depois vocês vão conhecer o restante da minha história a longo prazo e vocês vão entender do que eu estou falando, dessa primeira formação que foi muito importante. E aí deu início à escola. A escola é um processo muito delicado, muito peculiar para uma criança gay. Por que eu digo isso? Porque eu tive a minha experiência. Tudo que eu vou falar para vocês, eu vou falar de mim. Né? Eu vou contar da minha história e as minhas experiências, como que eu visualizei tudo isso, como foi esse processo. Eu não quero polemizar e nem atacar ninguém, eu quero falar de uma realidade que às vezes muitas famílias não compreendem o que está acontecendo. Talvez esse conteúdo meu tenha alguma intenção de informar, conscientizar, diferente, né? E fui para a escola. Minha primeira professora, a professora Terezinha, primeiro ano, era super amorosa, super carinhosa, super dedicada. Eu era apaixonado por ela, né? Era uma senhora muito, muito receptiva. E depois eu fui ter aula no terceiro ano com outra professora, a Maraísa, que já era mais enérgica, já tinha mais essa cobrança de que menino é menino, menina é menina, e eu era forçado a ter que fazer atividades físicas junto com os meninos e estar junto dos meninos, o que não era muito confortável, né? Eu não estava na minha zona de conforto, eu não estava num ambiente que eu considerava meu. Então eu dei muito trabalho para Maraísa. Eu fui uma criança insuportável na escola, para ela, coitada. Porque ela não entendia as minhas necessidades e eu não sabia me expressar do que eu precisava. Então faltou um olhar pedagógico, faltou um olhar
livre para entender que cada criança tem uma necessidade específica e eu tinha a minha, né? Então o que ela fazia? Ela me colocava na sala da professora Terezinha e eu continuava com o conteúdo do terceiro ano assistindo aulas na sala do primeiro ano, porque a professora Terezinha entendia das minhas necessidades e ela fazia com que essa logística dentro da escola funcionasse melhor para mim. E eu não dava trabalho nenhum para ela. Eu era sempre diferente, né? Eu gostava de dançar as músicas da Xuxa, eu gostava das atividades físicas junto com as meninas, eu queria estar entre as meninas porque eu achava elas mais delicadas, menos. Cobravam menos essa questão de postura, de você tem que ser isso ou você tem que ser aquilo, né? A condição da formação desses padrões pré-estabelecidos. E as meninas não tinham essas cobranças, então elas eram livres também, elas me permitiam ser livres, né? Aí foi mais tranquilo quando eu comecei a entender que para mim funcionava melhor estando entre as meninas. E as meninas começaram a perceber também que eu me interagia melhor, eu me comportava melhor, eu tinha um rendimento maior nas atividades estando junto com as meninas. E isso se prosseguiu dentro do ensino fundamental, né? Até porque eu estudei na mesma escola, do primeiro à oitava série, né? Nós estamos falando aí de 1990 e eu me formei na oitava série em 1998. Então, esse período eu fiquei dentro da mesma escola. Então, eu conhecia todos os professores, conhecia o diretor, conhecia coordenador, conhecia todos os amigos, todo mundo começou junto ali e todo mundo se conhecia. Até porque nós estávamos no início de uma comunidade também, no início de um bairro, né, onde a minha família mudou em 1987, então era tudo início para todo mundo. Né? As pessoas dentro da mesma condição financeira, não tinha disputa de poder aquisitivo, porque todo mundo vivia dentro do mesmo ambiente. Então as pessoas eram tratadas como iguais, o que mudou muito hoje, né? Na época todo mundo se respeitava, se conhecia, entendia a condição financeira de cada família. As disputas eram menores, né? De quem tem mais, quem tem menos. E fui adquirindo amigos, né? Fui adquirindo parceiros, na verdade, né? Parceiras, inclusive as meninas, né? A Jamile, a Ana Paula, a Jaqueline, a Estela, a Letícia. Eram meninas que estavam sempre junto, né? Os trabalhos de escola eram feitos junto, as atividades eram feitas juntas, o intervalo era junto, a ida embora para casa junto. São pessoas que passaram e deixaram uma história, né? Construíram uma história dentro desse processo. Eram as meninas que me defendiam quando os meninos queriam me bater. Isso foi comum, né? Eu apanhei quando criança na escola por ser gay, por ser diferente, por ser afeminado, por ter um corpo mais feminino, por me comportar como uma menina, né? Por gostar de coisas mais relacionadas às meninas do que aos meninos. Então eu era agredido verbalmente, fisicamente, e as meninas estavam ali sempre para me proteger, para me defender, né? Elas entravam no meio das brigas, elas tiravam eu do meio de conflito, elas me defendiam, elas me apoiavam, elas eram presentes para mim, né? Pessoas que precisavam me entender e elas estavam ali. Embora todo mundo tivesse a mesma idade, ninguém tivesse entendendo nada do que estava acontecendo. Mas era uma reação natural à questão de querer defender o amigo porque ele estava sendo maltratado, coagido e agredido por uma coisa que as pessoas naquela idade não conseguiam entender ainda exatamente o que eram, o que era o que estava acontecendo, né? Até porque
90 e anos 90, era muito difícil uma criança que tivesse já um comportamento gay. Até eu costumo dizer para todo mundo que eu acho que eu fui, talvez, um dos primeiros gays do bairro, que logo foi ficando muito claro para todo mundo que eu era gay, que eu tinha uma atitude feminina e que estava tudo bem para mim aquilo ali. Eu não tinha dificuldade em entender o que estava acontecendo comigo. Eu tinha dificuldade de entender o que estava acontecendo com as pessoas, né? O porquê elas agrediam, porquê elas eram grosseiras, porque tratavam eu daquela forma, né? Porque os chamamentos, né, de bichinha, de viadinho, de mulherzinha, um termo chulo, ridículo, que perdura até hoje, né? Aquela questão de dizer assim, por que, que você não vira homem? E homem, nós somos pela condição de gênero, né? Não por questões de preferências sexuais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí, eu fui um bom aluno, mas tirava nota ruim, aquele Czinho raspado no fundo, porque eu falava demais, eu era muito comunicativo, eu conversava muito, né? E eu queria falar o tempo todo. Eu acho que o falar o tempo todo era uma forma de tentar exteriorizar aquilo que me incomodava, né? Então eu queria conversar, eu conversava muito com os outros alunos, principalmente aqueles que eu tinha amizade, tinha intimidade. Então eu ia parar na diretoria direto, né? Porque falava muito, interrompia a aula, não prestava atenção no conteúdo, é, tinha pouca capacidade de assimilar conteúdo por falta de atenção, né? Não era por falta de inteligência. Era muito contestado a respeito disso, inclusive porque todos os professores entendiam que a minha falta de nota, né, como avaliação é, escrita, não correspondia à minha capacidade intelectual, à minha capacidade de comunicação, de interpretação, de conhecimento. Então, era uma contradição, né? De uma criança que tinha uma capacidade literária muito bacana, mas na hora de aplicar o conhecimento com a avaliação escrita, tinha pouca capacidade de tirar nota, mas passava de ano, né? Reprovei a sexta série por inadimplência. Eu matava a aula, né, para ficar na rua. Não tinha um motivo específico do porquê que eu queria matar a aula. E eu também não posso afirmar que naquele momento eu matava a aula porque eu queria me esconder dos meninos ou porque eu queria me proteger. Eu acho que era um ato de rebeldia. Sexta série, já mais adolescente, já estava querendo expressar de formas diferentes e matar a aula era uma forma delas, embora ninguém soubesse, né? Quando a minha mãe soube que eu estava matando aula, eu já estava com faltas estouradas e eu não tinha mais condições de ser aprovado por falta e não por nota. Nota eu tinha, mas eu não tinha presença suficiente para que eu fosse aprovado. Então eu repeti a sexta série. Aí já começaram, na verdade, outro processo, né? O processo da puberdade, o processo do se conhecer, falando de sexo, imaginação, o que me atraía, o que eu me sentia o que eu me sentia bem em ver. Aí eu lembro que eu vi uma vez uma Playboy da Luísa Ambiel. Achei lindo, a mulher é linda, né? Eu acho a mulher linda até hoje, eu acho o corpo da mulher bonito, eu acho as mulheres bonitas. Eu acho que a mulher é um exemplo de quase tudo para mim, né? Em todos os aspectos. A questão da delicadeza, da sutileza, da educação, do respeito, da postura, isso para mim sempre foi feminino, eu sempre peguei isso muito da mulher, de como se portar, de como se apresentar, qual é a imagem que eu quero que as pessoas vejam minha.
Eu não me importo que a imagem seja feminina, desde que essa imagem represente para mim uma postura de respeito, de cumplicidade, de educação, de caráter, né? A mulher é muito formadora nessa questão do caráter. E eu vi a revista, achei ela bonita, mas eu sabia que aquilo não me atraía, né? Eu tava focado em outras coisas que chamavam minha atenção, que era a figura dos meninos jogando futebol, a figura dos meninos de bermuda, a figura da imagem do masculino. Era isso que atraía meu olhar, e era isso que mexia com a minha libido. E já estava tudo muito pronto. Então, assim, eu fiquei com meninas na época da escola por imposição dos amigos, por pressão dos amigos. Então, eu cheguei a beijar meninas na época da escola porque é, é, eu era, eu tinha obrigação de fazer aquilo, porque era um compromisso com o meio social, com os amigos da escola, de que eu tinha que provar que eu era homem, né? E provar que era homem era uma obrigação, ter que beijar e ficar com alguma menina. Então, assim, eu fiquei sim com menina na época da escola, principalmente na época entre o sexto ano e a sexta série e a oitava série, né? Que na época não tinha esses termos que tem hoje dos períodos de escolaridade. Então, entre a quinta série e a oitava série, eu fiquei acho que com 2 ou 3 meninas, todas dentro desse processo de conflito e colocado dentro dessa obrigação de ter que beijar uma menina, porque eu tinha que provar que eu era menino. E tudo bem, né? Foram mulheres, meninas super, super interessantes, super importantes, e eu penso que às vezes naquele momento elas até me beijaram também nessa condição de tentar me livrar de uma situação de conflito e de me favorecer de alguma forma, né? Para que evitasse aquela cobrança, aquela exigência dos outros meninos de que eu tinha que beijar uma menina. Então foi muito conflito, né? Qual é o meu interesse principal em contar isso? Eu queria alertar, né, as famílias para entenderem que a criança é gay, que é normal uma criança gay e que existe criança gay, né? Eu fui criado dentro de uma família hétero, né? Pai hétero, 2 irmãos mais velho hétero, e casado, tiveram filhos e seguiram todo aquele padrão heteronormativo estabelecido pela sociedade, e eu não tive nenhuma influência, como as pessoas costumam dizer, né, que as pessoas são influenciadas a serem gays, que elas aprendem a ser gays. Não existe nada disso, né? Quem é gay nasce, é uma estreia, na verdade, né? Porque você é exatamente aquilo. Tá pronto ser gay, como tá pronto ser hétero, tá pronto ser humano. Essa é a verdade, né? O humano é humano, e todas as outras condições sexuais estão estabelecidas, prontas dentro de você. Não existe uma influência que faça com que você goste de algo. Eu acho que a gente aprende a comer, né? Você aprende a gostar de comida que você não gostava na infância, você aprende a experimentar sabores que você não experimentava na infância, você aprende a comer, né? Você aprende a ter educação, você aprende a ter respeito, você aprende a falar, você aprende a se comunicar com as pessoas, mas você não aprende gostar, tá? Você não aprende sentir atração, você não aprende ter libido por algo. Isso é seu, tá pronto ali.
E tá aguardando ser despertado, na verdade, né? Que por mais que eu tinha consciência de ser gay, por mais que eu tinha essa visão pro mundo feminino, que eu já via toda essa interferência do mundo feminino em mim, na infância não havia essa interpretação do sexo, né? Essa interpretação do que eu gostaria de experimentar falando de sexo. Isso se deu na adolescência, com a puberdade, com os hormônios, com tudo isso, né? Isso se deu com a intimidade com os amigos, a intimidade com as brincadeiras e as experimentações, e que isso é muito comum ainda hoje, né? Hoje mais livre, hoje você ouve o adolescente, o jovem falar muito da sexualidade com mais liberdade, inclusive essa liberdade do experimentar. E eu terminei a 8ª série em 1998, né? Já tinha ficado com vários meninos da escola nesse período, já tinha sabido que era exatamente isso que eu queria para minha vida. Eu já gostava da imagem da figura masculina, né? Continuei apanhando, continuei ouvindo xingamentos, o que era muito comum, inclusive, com os próprios meninos que acabei me relacionando, né? Nesse período, eram os primeiros que te xingavam na rua, eram os primeiros que dava tapa em você no corredor da escola, era o primeiro que te xingava no ambiente escolar, era o primeiro que te agredia, era o primeiro que te atacava, porque você era coagido, porque você não poderia falar com quem que você estava se relacionando, com quem que você estava experimentando essa coisa do adolescente, né? Do sexo adolescente, que é tão interessante, mas ao mesmo tempo escondido. Porque eu acho que hoje poucas famílias, inclusive na minha época isso muito pior, têm liberdade de conversar com os filhos sobre sexo e entender o que eles estão fazendo com isso, né? De que forma que eles estão experimentando o sexo. E na minha época nem se cogitava a possibilidade de falar a respeito desses assuntos. Então era uma experimentação sua. Não tinha uma orientação, você não estava amparado por alguém e você não podia falar com ninguém sobre o que você estava fazendo ou o que você estava experimentando, porque não havia abertura de diálogo para esse tipo de assunto. Então, tudo que eu experimentei sozinho, né? Se eu me machuquei sozinho, se doeu sozinho, se fui agredido sozinho, e muitas coisas que eu vou passar a relatar aqui em vídeos, a minha família não acompanhou, não era um diálogo sobre isso, não havia um diálogo sobre isso, né? Às vezes aparecia em casa com um arranhão, com uma mancha, com uma marca, com alguma coisa, mas havia sempre uma preocupação minha em preservar a minha imagem e não falar o porquê exatamente eu tinha sido agredido ou porque eu estava com uma marca, né? Havia sempre outras histórias que eram necessárias serem contadas para que protegesse as minhas particularidades. Até porque eu não sabia nem como seria e como se daria o processo de dizer que eu era gay. E que era exatamente por esse motivo que eu era agredido, e era por esse motivo que eu era xingado, e era por esse motivo que eu era atacado no ambiente escolar. Termina a 8ª série, me formei, e as histórias foram muito maiores dentro desse processo de primeiro à 8ª série. Deixa abertura para quem quiser fazer perguntas e tiver curiosidades, quiser saber um pouco mais detalhado como foi esse processo, eu posso falar sem problema nenhum, né? Desde que esse conteúdo sirva de exemplo para outras pessoas, eu não tenho nenhum pudor e muito menos receio de falar como foi a minha vivência dentro desse processo. Da escola, principalmente, que foi muito desafiador.
né? E posso afirmar agressivo. Então, eu tenho várias outras lacunas dentro desse período que eu poderia responder perguntas. Caso vocês tenham interesse, coloquem as perguntas nos comentários e eu posso abordar esse mesmo tema em outros vídeos. Eu vou encerrar este com a minha formatura na 8ª série, em 1998, e farei o próximo vídeo falando do primeiro ao terceiro colegial, que eu fui obrigada a mudar de escola porque a escola que eu estudava não atendia esse período. E aí tem outros conflitos para a gente conversar. Obrigado para quem assistiu. Pretendo colocar vídeos relacionados à minha experiência como gay e que possa ajudar você, que possa ajudar seu filho, que possa ajudar você adolescente que não se conhece, que não se entende, que não sabe como falar com a família, que não sabe como se expressar. E eu me coloco à disposição para responder as perguntas de vocês. Ok? Deixa o like, se inscreva no canal se tiver interesse em acompanhar a minha história. Um beijo, até o próximo vídeo.